Boa noite, meus irmãos queridos. Estou vendo aqui se eu vou precisar pegar o óculos de perto ali, mas acho que vai dar. Nós estamos dando uma pausa hoje na nossa série de sermões. Graças a Deus, nós gostamos, entendemos que a melhor maneira de edificar a igreja é pregar em séries, sermões expositivos, expor o texto, expor toda uma carta, todo um livro. Isso abençoa e edifica tanto a igreja. Mas hoje eu quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, seu capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19. Esse é um texto conhecido da palavra de Deus. E é um texto que nos ensina muitas lições a respeito das nossas debilidades, limitações, e ao mesmo tempo nos deixa perplexos diante da grandeza, da glória, do poder, do cuidado do nosso Deus para com as nossas vidas. Às vezes eu fico pensando que nós não temos a dimensão do quão privilegiados somos. Tantas bênçãos Deus tem derramado na nossa vida. Assim nos diz a palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, acompanhe comigo a leitura, a partir do versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e fiquei só, e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois de um fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. Em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Oremos. Senhor Deus, o Senhor que conhece a natureza humana,
e proveu uma palavra sempre ao coração da tua igreja. Hoje, mais uma vez, precisamos ouvir a tua voz. A tua voz que é doce, a tua voz que é firme, a tua voz que orienta, a tua voz que corrige, a tua voz que consola, a tua voz que restaura, a tua voz que mostra o caminho. Senhor, nesta noite, abençoa o teu povo. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, às vezes a nossa vida é como uma montanha russa, né? Altos e baixos. 1 Reis, capítulo 19, nós temos o relato de que o grande profeta Elias passou por uma crise na sua vida, uma crise profunda. E uma crise em 3 áreas da vida dele. Uma crise de fé, uma crise de identidade e uma crise de visão. O interessante é que isso ocorre bem no auge do seu ministério, logo depois de derrotar 450 profetas de Baal. Meus irmãos, Elias orava para Deus fechar os céus e não mandar chuva, e o céu se fechava. Orava para Deus mandar chuva e a chuva vinha. Orou para Deus mandar fogo do céu e o fogo desceu. Ele encara Acabe, Jezabel, que estava levando o país à ruína por causa da idolatria. Ele enfrenta com toda coragem e autoridade. Um momento ele diz: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. Mostrando de onde vinha o seu ministério e a sua autoridade. Mas agora ele se encolhe, se entristece. E Elias enfrenta um desânimo. Como você e eu também enfrentamos na nossa caminhada. E existe um perigo no sucesso. A gente, pela graça de Deus, conquista coisas, vence no nome do Senhor. De repente a gente abaixa os braços. Ou de repente a gente até pensa que de alguma maneira isso veio porque nós participamos de alguma maneira daquilo. E é uma ilusão. No outro dia, nós já estamos enfraquecidos. Lembra do povo? Moisés sobe, fala com Deus, fica 40 dias. 40 dias. E o povo já estava adorando um bezerro de ouro. Dizendo: deste foi o Deus que nos tirou do Egito. Meu Deus. A inconstância, a loucura, a vulnerabilidade, a inconstância é uma marca de um povo que vive em um mundo caído. Século 9 antes de Cristo, Reino do Norte, Israel afunda na idolatria sob a liderança de Acabe e Jezabel. Uma dupla do inferno. Jezabel é uma das piores mulheres relatadas na história da humanidade. Outro dia eu até brinquei aqui, ninguém quer pôr nome no filho da filha de Jezabel, né? Ninguém. Pelo que significa. Promover um culto a Baal. Meus irmãos, colocar no templo ídolos, prostitutas cultuais. Se afastaram do Senhor. Trouxeram o juízo do Senhor sobre Israel. Quebraram a aliança. Deram as costas para Deus. Não temeram o nome do Senhor e brincaram com o culto ao Senhor. E todas as vezes que isso acontece, as consequências são devastadoras. Elias, vitorioso, honrado diante de todos, fica em pânico quando ele recebe um bilhetinho. Imagina, receber um WhatsApp dizendo assim: façam-me os deuses o que lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, você não estiver morto como os profetas de Baal. Ele entra em pânico. Ele se enfraquece. E ele foge. Ele entra numa crise de fé.
E Deus, na sua maravilhosa graça, pacientemente o restaura, o visita. Mas nós vamos olhar para esse texto e vamos pensar nessa grande crise que o profeta está vivendo. E as crises, elas são oportunidades. Então esse texto nos convida a fazer uma revisão de vida. Vamos fazer uma revisão da nossa vida. E vamos pensar nesse título. As crises são oportunidades. Em primeiro lugar, as crises são oportunidades para cada um de nós, primeiro para nós reconhecermos quem nós somos. Falamos disso hoje de manhã. Quem nós somos? Porque no meio das provas é descortinado o nosso coração, a nossa fé. Os fundamentos são revelados. O fundamento da nossa fé é descoberto. A profundidade do nosso relacionamento com Deus é demonstrado quando a gente é surpreendido pelos vendavais ou pelas crises. E Elias, depois de uma grande vitória, passou por um dos momentos mais difíceis do seu ministério. Ele ficou triste. Você já ficou triste alguma vez? Claro que já. Ficar triste é normal no mundo caído. O problema é o estado de tristeza constante que vai durando muito tempo. Aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí eu quero te convidar para você olhar para o texto. Vamos olhar para a Bíblia. Olha só, os 2 primeiros versículos, está nos lembrando tudo que aconteceu e a ameaça de Jezabel para Elias. O versículo 3 mostra a reação de Elias diante da ameaça de Jezabel de tirar a sua vida. Diz o texto: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, fugiu. Chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali ele deixou o seu moço. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o que nós precisamos? Precisamos de gente perto de nós, de bons amigos, de pessoas que nos animam, homens de Deus, mulher de Deus. E o que o Elias faz? Quer ficar sozinho. Deixou o moço e foi para o deserto. Solidão. O verso 3 diz que ele teve medo. Teve medo, escolheu a solidão. Aí o versículo 4 diz que ele chegou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. O sentimento de tristeza era tão grande que ele disse: Senhor, basta, tira a minha vida. Ele, na verdade, está pedindo para que Deus tire a vida dele, e ele também está desistindo do ministério. Basta, eu não aguento mais isso. Agora nós estamos falando de quem? De Elias. Sofrendo. Você sabia que 70%, 80% dos motivos que nos levam à angústia, à ansiedade, são coisas que nós tememos que nunca acontecem? Qual que é o grande medo de Elias? Ele morreu? Está sofrendo? Ah, se ele soubesse. E nós sofremos muitas vezes porque nós interpretamos mal, porque nós não confiamos em Deus, porque nós achamos que dependemos de nós. E Deus vai entrar com a providência, Deus vai fazer coisas acontecerem para nos abençoar, mas nós esquecemos de Deus e pensamos que depende de nós. Aí, olha só o que está acontecendo com Elias. O Elias pede a morte. O Elias diz: basta. O texto diz que ele não quer comer. E só quer dormir. O que isso mostra para nós? Nossa fraqueza, as nossas debilidades. Rapaz, se isso aconteceu com Elias, então imagine com nós, né?
Ele quer desistir de tudo. Renunciar que, quem sabe, o ministério chega, basta. Ele está confuso. Às vezes a gente fica tão encolhido que a gente começa a falar coisas, pensar coisas que demonstram uma contradição terrível. Ele foge porque ele não quer morrer. Depois diz: Senhor, me mata. Perdeu o ânimo. Está desanimado. Perdeu a coragem para profetizar, para ir lá, apontar o dedo na cara de Jezabel, de Acabe, no nome do Senhor, coisa que ele já tinha feito antes. E no começo falei que esse texto nos obriga a fazer reflexões a respeito também de uma revisão de vida. O que é que nós perdemos na caminhada? Perdemos a coragem, a intrepidez, o vigor, o ânimo. O versículo 5 diz que ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E em um outro momento ele vai dizer lá, para o anjo, vai dizer até para Deus: eu fiquei só. Eu estou sozinho aqui. Mataram todos os profetas. Eu sou o único fiel que fiquei. Autopiedade. Agostinho, ele disse o seguinte: Deus usa as fraquezas humanas para mostrar a sua força. A nossa fraqueza nos coloca no lugar onde Deus se torna a nossa força. Porque quando nós somos fracos, aí que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Tiago, ele diz, confirma essa fragilidade humana quando ele fala sobre Elias nesse momento. Olha o que ele diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E é talvez por isso que Paulo faz essa advertência, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, cuidado, para que não caia. Eu fico impressionado com as Institutas de Calvino. Eu sei que é um livro denso, é difícil de ler, mas é uma bênção quando a gente consegue perseverar e ler. Pelo menos uma vez na vida. Lá no começo, ele abre as Institutas com essa sabedoria, dizendo assim: toda a sabedoria que possuímos consiste quase inteiramente em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. A crise é exatamente isso, é o espelho onde Deus nos deixa ver quem nós verdadeiramente somos. Spurgeon, que conhecia bem a depressão de Elias, ele pregava: olha só, os melhores homens são apenas homens no seu melhor. Os melhores homens são apenas homens no seu melhor. Vocês sabem que o Spurgeon, ele ficava tão triste que os diáconos tinham que tirar ele da cama para ele pregar. Tinha que jogar ele debaixo da água gelada. Ou seja, Deus usa homens fracos como estes. Usa pessoas como nós, poderosamente. E assim, se eu tivesse um acesso assim com Deus, talvez eu falasse assim lá antigamente: Deus, bota debaixo do tapete aí os erros desse povo, não faz. Olha, isso aqui está queimando nosso filme. Olha o Elias aqui. Davi, meu Deus do céu. Eu, quando vou levar as crianças na escola para amanhã, a gente escuta a Bíblia. E aí, nós estávamos escutando a Bíblia em sequência com os meninos, e eles ali ouvindo, e de repente chega no momento em que Aminon abusa de Tamar, e os meninos começam a entender, e o Danielzinho fala assim: papai. Aí eu já falo: meu Deus, e agora? Como é que nós vamos explicar isso? Depravação total no homem. Até quando que a gente vai conseguir proteger e levar essa conversa para frente? Quando é o momento para a gente falar sobre isso?
Está na Bíblia. Está lá. Está registrado para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para nós entendermos quem nós somos. E eu gosto de indicar livros, eu quero te indicar um livro que transformou minha vida. E assim, se eu pudesse te indicar um livro sobre a tristeza, sobre um momento como esse que viveu Elias, preste atenção, guarda, isso é tesouro. Depressão espiritual, Dr. David Martin Lloyd Jones. Ele diz o seguinte, falando sobre essa situação aqui de Elias, no livro. Elias, depois da vitória no Monte Carmelo, é talvez o exemplo mais marcante que conhecemos do que se chama depressão espiritual. A causa última de toda depressão espiritual é a incredulidade. Quando a fé fraqueja, o coração desanima, e o que parece ser uma reação física, é na verdade uma reação espiritual. Em que o corpo cedia, porque a alma tinha perdido a vista de Deus. Aí o corpo padece. Nós somos ser integral. O que sustenta a nossa vida, a nossa existência, é a nossa vida espiritual. É o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus não é a prioridade da nossa vida, o nosso corpo vai sofrer. E a nossa mente, as nossas emoções. Eu não estou dizendo que se nós estivermos buscando a Deus, cheios do Espírito, nós não vamos enfrentar problemas. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós vamos ter a força do Senhor muito maior para superar todas as adversidades. Então, as crises são oportunidades para nós vermos quem nós somos e do que nós precisamos, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, a crise também é a oportunidade de nós reconhecermos quem Deus é. E o Deus que as Escrituras revelam, o nosso Deus, é o Deus da providência. É o Deus que cuida de nós, meus irmãos. O Elias está lá, eu não quero comer, eu quero morrer. Eu quero abandonar tudo. Aí sabe o que Deus faz? Manda um anjo. Deus manda um anjo e vai lá, o anjo podia falar, chegar lá, se eu fosse um anjo, eu chegava, levantava a cabeça dele, se dava 2 tapas na cara aqui, ó, pá, pá, pá. O que está acontecendo, Elias? É brincadeira, irmãos. O que o anjo faz? Não dá sermão, não joga na cara dele a sua fraqueza. Meus irmãos, chega e diz o seguinte, levanta e come. Você precisa comer. Deus cuida de nós nas nossas necessidades mais profundas e básicas. Nós falávamos lá com o conselho da igreja, lembrando o momento que Jesus ressuscita aquela menina, lembra lá? Quando ele fala Talitá cumi, a menina ressuscita, é uma festa. Jesus pega e diz o seguinte, dá comida para a menina. Quem está pensando nisso? A menina voltou à vida. Jesus dá comida para ela, é para você comer. Cuida da nossa alma, cuida da nossa mente, cuida do nosso corpo, cuida do nosso coração, cuida de tudo. O Senhor pensa em tudo. Ele é fiel na nossa vida, leal. O Senhor cumpre todas as suas promessas. O Elias está lá pensando que ele está sozinho. O Senhor diz, olha, eu conservei só em Israel 7.000. Você não é o centro do universo. Não é sobre você. A história da redenção apresenta o nosso Deus como protagonista, como Senhor. E a sua glória deve ser perseguida pelos seus. Mas apesar disso, Deus cuida de nós. Ele cuida dos passarinhos, ele pega lá os exemplos lá, quando fala da ansiedade no Sermão do Monte, ele usa duas metodologias, começa do menor para o maior, depois do maior para o menor. Se Deus cuida do passarinho, não vai cuidar de vocês, coroa da criação. A vida vale mais do que o alimento.
Aí o anjo vai, dá a comida. Rapaz, eu queria experimentar aquele pão, hein? Pão celestial. Já pensou? O anjo foi, deu a comida para ele comeu, bebeu, voltou a dormir. Volta o anjo outra vez. Diz o seguinte: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Tudo calculado, Deus já sabia de tudo. Para onde ele ia? 40 dias, 40 noites, correndo, andando, chegou lá no Horebe. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o nosso bom pastor, ele nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Temos que confiar mais no provedor do que na provisão. Temos que confiar que o Senhor vai cuidar de nós. Essa é a palavra que o Senhor traz através do apóstolo Pedro. Nós devemos entender que Deus tem cuidado de nós, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Então Elias come, recupera a força com aquele pão milagroso que ele andou 40 dias, talvez quase 500 quilômetros, até chegar a uma caverna. Ele entra naquela caverna, acredita-se que é a mesma caverna que entrou Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, e o texto nos fala que ele andou até chegar ali. Olha o versículo 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor. Aqui, o texto não é claro, mas tá? Falando aqui, eu penso. Deus mandou um anjo, mandou outro, aí ele vai presencialmente. E ele faz uma pergunta: que fazes aqui, Elias? É uma pergunta retórica. Deus sabe. Essa pergunta Deus faz para você e para mim hoje. Você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está onde Deus deseja que você esteja? A obediência de um homem, de um jovem de 26 anos, quando ele ouve um sermão numa pequena capela nos Estados Unidos, em Princeton, com 26 anos, Deus o chama para o ministério missionário e Deus coloca no coração dele uma pátria, o Brasil. Aí ele vai falar com a mãe dele: mãe, Deus me chamou, eu vou para o Brasil porque lá precisa de missionário. A mãe diz: não vai para o Brasil não, o Brasil é perigoso, febre amarela. Lá é perigoso. Lugar mais perigoso, mamãe, é o lugar mais seguro, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. É lá que nós temos que estar. Mas a mãe tinha razão. Aqui ele morreu de febre amarela. Mas ele tinha que estar aqui. Eu estou aqui pregando e estou olhando lá para a televisão e estou vendo o símbolo ali, a sarça. Igreja Presbiteriana do Guará 2, que é uma igreja que pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, por causa da obediência daquele jovem lá atrás, fiel ao Senhor, estava no lugar certo, enfrentando todas as dificuldades. Não conseguia falar português. No primeiro ano, quase desistiu. Solteirão, apaixonado numa mulher que não dava bola para ele, lá nos Estados Unidos, Ellen Murdoch. Aí um português faz um acordo com ele. O português ensina português para ele, ele ensina inglês para o português. O Simonton aprende o português melhor do que eu. Escreve, funda a imprensa evangélica, funda o seminário do Rio de Janeiro, funda a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, um presbitério. Em poucos anos, morre com 30 e poucos anos de vida. Gastou a vida dele, queimou igual uma vela até o final. E por causa da obediência dele, estando no Brasil, nós fomos abençoados, meus irmãos. Tão abençoados. A nossa igreja, quantos missionários envia para tantos países? O reino de Deus é assim. Olha o que diz Charles Spurgeon acerca desse texto. Diz assim: olhai com cuidado
e com alegria como Deus tratou o seu servo desanimado, o Elias. Sabia que ele era fiel no coração. Entendia que Elias era um homem verdadeiro, que amava o seu Deus e o temia, e era muito zeloso pela sua honra. Por isso, não afastou o servo em ira, mas determinou reavivá-lo, restaurá-lo, trazê-lo de volta à sua santa guerra. O Senhor começou com ele, com muita ternura, refrescando o seu corpo, dando água e comida para ele. Permitiu que ele adormecesse, e quando acordou, havia um pão, um cântaro de água, prontos ali. Cuidado de Deus. A pergunta que Deus faz, o que é que você está fazendo aqui? É uma pergunta que nos orienta. Adão estava lá no jardim, com Eva, lá naquela árvore maldita, pegaram do fruto, desobedeceram. Séculos e séculos depois, o segundo Adão, Jesus Cristo, lá no jardim, no outro jardim, pela obediência dele, na angústia dele, ele se prepara para o sacrifício. Pela desobediência de um, estando no lugar errado, comendo o fruto que não deveria comer, entra a morte na nossa vida e na nossa história. Pela obediência do outro, o segundo Adão, Jesus Cristo, pela sua justiça, pela sua santidade e por causa da sua obediência ativa e passiva. E a sua obediência lá no jardim. Inclusive, sendo onisciente, sabia que ia ser preso. Lucas, no capítulo 22, registra o seguinte, sabendo, Jesus sabia que ele ia ser preso, porque ele é onisciente, foi para um lugar de costume. Quem quer fugir da morte, vai para um lugar de costume? Não. Mas Jesus foi para o lugar onde ele deveria estar, para fazer a sua e a minha redenção. Voltamos à mesma pergunta, o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Deus está dizendo para Elias, por que você está nessa caverna? Eu não te chamei para você ficar nessa caverna, nessa escuridão, nesse lugar que limita a sua visão. Deus diz o seguinte, sobe da caverna e vai para o monte, vai ver os novos horizontes, vai ungir o rei, vai ungir o profeta no seu lugar. Eu não te chamei para ficar na caverna, você é um profeta. E o Senhor diz uma coisa para mim impressionante, volta para o seu caminho, porque nós desviamos do caminho, porque nós tomamos atalhos, porque nós tomamos más decisões, porque nós queremos fazer o nosso caminho, mas o Senhor pacientemente vem, nos exorta e diz, volta para o caminho. Eu te chamei para aqui. Não foi o que Jesus fez com Pedro? Pedro, o que você está fazendo aqui pescando? Você me ama mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Então volta para o caminho, apacenta as minhas ovelhas. Não foi o que Deus disse através de Jesus para a igreja de Éfeso? Arrepende-te, volta para o caminho, para as práticas das primeiras obras. O que é que você está fazendo aqui? Então a crise é uma oportunidade para nós sabermos quem é o Senhor. Ele é o Deus da providência, Ele provê tudo que nós precisamos. E também a crise é uma oportunidade para nós entendermos que Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus nos deu vocação, Deus nos chamou, a nossa vida cumpre um propósito de Deus. E Deus vai dizer o seguinte, sai da caverna, vai para o monte. Às vezes nós nos colocamos onde Deus não quer que estejamos. E o Senhor fala com ele, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava na tranquilidade, no cicio, ameno. Às vezes a gente está procurando Deus naquelas coisas, nos grandes movimentos. Nós precisamos parar no meio de tantas vozes, tantos ruídos, e ouvir a voz de Deus. O que fazes aqui? Não é uma acusação. É um alinhamento espiritual. É Deus devolvendo a Elias o seu endereço. Volta para o caminho. Deus não aposentou o profeta. Deus não ouviu
Porque o profeta aqui, ainda bem que Deus não diz sim para todas as nossas petições. Porque tem umas que vai nos levar para o inferno, se Deus respondesse. Se Deus desse aquele trabalho. Se passasse naquele concurso. Talvez lá ia conhecer uma Jezabel, adulterar com ela. Deus está te livrando daquilo. Tem coisas que nós não vemos, não conhecemos, não sabemos. São livramentos invisíveis. Você confia em Deus? Ele está fazendo o melhor para você. Mesmo quando Ele diz não. Deus corrige a autopiedade lá do profeta, dizendo, olha, eu conservei 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, aqui, só aqui em Israel. E Paulo usa esse episódio para ensinar sobre a soberania de Deus e a graça de Deus. Preservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora um remanescente, segundo a eleição da graça, lá em Romanos 11. Paulo cita isso. Ou seja, Deus nos persevera. Deus nos sustenta. Deus nos corrige. Nas nossas loucuras, Deus nos protege de nós mesmos e o nosso coração. Nós vamos chegar lá na linha de chegada, não porque nós somos bons, não porque corremos bem, não por causa da nossa performance, mas porque Deus é fiel. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por causa dele. E só relembrando o que diz lá o breve catecismo, pergunta número 1, qual é o fim principal do homem? O propósito pelo qual Deus nos criou é que glorifiquemos ao Senhor e desfrutemos de um relacionamento com Ele. Este é o propósito maior de Deus na nossa vida. E Deus vai vir ao nosso encontro e Ele vai mandar os anjos, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos cuidar e Ele vai continuar fazendo essa mesma pergunta. O que você está fazendo aqui? Era para você estar aqui? Esse é o lugar que você deveria estar? Não. Sai da caverna e se coloca no monte. A obra de Deus. Ele está cumprindo os seus propósitos na nossa vida. Tozer disse, Deus nunca retira seu chamado sobre as nossas vidas. Ele pode nos corrigir, mas Ele nunca nos abandona. Sempre que caímos, Deus nos levanta para continuar a jornada que Ele mesmo nos deu. Porque, como diz lá em Hebreus capítulo 12, Ele tem proposta uma carreira para cada um de nós. A nossa vocação. O propósito pelo qual nós existimos. Aí assim a gente tem os filhos, né? Aí você vê aqueles menininhos pequenininhos ali, você pega no braço, pequenininho, vai crescendo. Aí você começa a perceber que Deus vai dando certas habilidades para os nossos filhos. Para quê? Para a glória de Deus. O que Deus vai fazer disso? Nós não sabemos. Mas nós oramos. Olha, quarta-feira nós estamos aqui orando pelos nossos filhos. Semana passada nós estivemos todos os dias aqui orando pelos nossos casamentos. Orando para que Deus execute através da nossa vida os propósitos pelos quais Ele nos trouxe ao mundo. Deus tem propósito para a nossa vida, meus irmãos. E o propósito é glorificá-lo. Então as crises são grandes oportunidades que Deus nos dá. Primeiro para revelar quem nós somos. Olha as nossas fraquezas aqui. Medo, fuga, pedindo a morte, tristeza, visão limitada, em si mesmada, lá na caverna, só eu fiquei, eu estou aqui sozinho, e Deus está corrigindo tudo isso. As crises são grandes oportunidades, nelas descobrimos que somos frágeis, que Deus é fiel, e que o nosso propósito permanece de pé. A nossa força é nada, a suficiência é dEle, Ele nunca nos abandonará. Mas há um ponto mais profundo nessa história, meus irmãos. Séculos depois, outro servo entrou no jardim, angustiado até a morte, e um outro anjo veio fortalecê-lo. Jesus, porém, não pediu para escapar da morte. Ele entregou-se a ela. Ele é o maior que Elias, o profeta que não fugiu da cruz, para que nenhum dos seus fugitivos, os Elias, Danilos e outros como nós,
fosse desamparado ou desamparados, por causa dele, a sua promessa é irrevogável. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Se você hoje, meu irmão e minha irmã, está debaixo do zimbro, pedindo a morte, triste, desanimado, desanimada, a palavra do Horebe é para você também. Não se desespere. Levanta, come, porque o caminho será sobremodo longo. Mas o Deus que te sustentou até aqui, te conduzirá até o fim. Jamais te deixará, jamais te abandonará. Mesmo nas suas e nas minhas fraquezas, Ele estará conosco. Vamos orar? Quando a gente diz que as crises são oportunidades, ninguém aqui está desejando a crise. Mas quando elas vêm, elas também cumprem os propósitos do nosso Deus, para revelar quem Ele é, o Deus da providência. Quantas e quantas vezes Deus mandou um anjo para levar comida para você? Eu me lembro quando nós estávamos numa viagem missionária, lá no Mato Grosso. Nós fomos 7 amigos fazer o trabalho numa cidadezinha lá, cuidar de uma igreja. Quando nós chegamos, teve uma falta de comunicação. A igreja era uma academia de musculação, ou seja, dentro do templo. Funcionava a academia na segunda até sábado, aí no domingo virava igreja. Aí não tinha comida para nós, não tinha ninguém para nos receber. Só a chave que estava lá. Aí nós juntamos todos os dinheiros, elegemos uma tesoureira lá da equipe missionária. Ela perdeu o dinheiro. Meu Deus, e agora? Nós oramos. Vamos orar. Deus trouxe a gente aqui. Oramos, choramos na presença de Deus. Deus, por que nós estamos aqui? O que fazes aqui, servo? Meus irmãos, terminamos de orar. Eu escutei o barulho de um carro. Chega uma caminhonete, um homem alto, chapelão assim, e falou assim: eu vim da parte do Senhor, Deus dos exércitos. Eu vim trazer comida para vocês. E eu fiquei parado em choque na frente do homem. Assim. Ele disse: eu vim trazer comida para vocês. Eu fui lá chamar os amigos, porque precisava de muitas mãos. Carne, comida, tudo que vocês se imaginar, dinheiro. Aí a gente guardando a coisa, o homem saiu. Nós nem agradecemos o camarada. Sabe quantas vezes mais eu vi aquele homem? Mas nenhuma vez. Nunca mais vimos. Quem era aquele homem? Não sabemos. Poderia ser um homem real? Poderia. Poderia ser um anjo do Senhor? Poderia. Ele foi instrumento nas mãos de Deus para levar o suprimento. Deus cuida de nós. Ele nos surpreende. Ele nunca nos deixará. Vamos orar. Se você está enfrentando a tristeza, hoje nós queremos orar com você de maneira especial. Nós queremos pedir a Deus que te abençoe. Se você estiver enfrentando desânimo, queremos orar por você. Tem alguém que gostaria que nós orássemos em especial pela sua vida? Se tiver, fique de pé, nós queremos orar por você. Vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Nós vamos orar por vocês, meus irmãos. O nosso Deus sabe as razões. Vamos orar. Amém. Ó Senhor, o Senhor que conhece os corações aqui presentes, conhece cada um de nós profundamente, conhece as histórias, as lutas, as preocupações
e as razões pelas quais esses irmãos se colocam de pé hoje, nessa noite. O Senhor prometeu que o Senhor supriria todas as nossas necessidades em Cristo. Nós pedimos que o Senhor levante as tuas boas mãos para abençoar esses amados irmãos. Para tirar, Senhor, quem sabe a tristeza, quem sabe o desânimo, para, ó Deus, manifestar a convicção, o propósito pelo qual o Senhor chamou esses irmãos. Renova, Senhor, a força, restaura o vigor, renova a esperança no Senhor Jesus. Abençoa de uma maneira especial, não só que o Senhor os abençoe, mas que eles se sintam abençoados, acolhidos, fortalecidos, consolados pelo Teu poder. Deus, responde essa oração. Responde a oração que eles estão fazendo. Meu Pai, em nome de Jesus, ninguém ama mais a esses irmãos do que o Senhor. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite esses irmãos com graça, com poder, renova e restaura os seus corações. É o nosso pedido ao Senhor como igreja, porque se eles estão sofrendo, nós também estamos, Senhor. E nós nos unimos em oração, intercedemos e clamamos, imploramos o Teu favor e pedimos, ó Deus, que o Senhor providencie tudo aquilo, ó Deus, que eles necessitam, para a glória do Teu nome. Pai, abençoa toda a Tua igreja nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus.